Já estamos gravando aqui, para os irmãos que, por algum motivo, não puderam estar presentes na aula hoje, e vocês também, né, querendo depois, realmente, esse vídeo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vou observar com vocês aqui os gêneros textuais que estão presentes no capítulo 4, pelo menos do versículo 1 até o versículo 31. De antemão, já dizendo, claro, que trata-se de uma narração, é uma história, mas dentro dessa história a gente tem outros gêneros, tá? Então, vejam. O que é que acontece aqui? Depois de Pedro e João estarem entrando no templo, especificamente pela porta chamada de Porta Formosa, um coxo, um paralítico, disse assim: me dá alguma coisa aí, uma esmola. E aí Pedro disse: olha para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e anda. Então, por esse motivo, tá, os apóstolos foram presos. Os apóstolos foram presos. E o capítulo 4 narra exatamente esse momento em que os apóstolos estão presos, né? No versículo 7, está escrito o seguinte: e pondo-os no meio, pegaram os apóstolos, colocaram eles no meio lá no Sinédrio, que era como se fosse o Senado, né, dos judeus. Colocaram ele lá no Sinédrio, no meio do Sinédrio, e perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Isto aqui é o que? Operasse esse milagre. O milagre de fazer com que o homem que era coxo de nascença pudesse andar. E aí é o questionamento que o Pedro e o João estão enfrentando diante do Sinédrio. Ou seja, eles estão sendo, nesse momento, julgados pela religião. Isso aqui trata-se de um gênero textual: julgamento. Ok? Julgamento. Todo julgamento tem uma sentença, né? Se ele está sendo julgado e certamente será sentenciado. A sentença dada a esses homens aqui está no versículo 18. Versículo 18 a gente tem outro gênero textual, que é sentença, a sentença. Está escrito, versículo 18: e chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse, nem ensinasse no nome de Jesus. É o ultimato deles, né? Você não pode falar, você não pode ensinar no nome de Jesus. A sentença é essa: você está condenado a não falar mais sobre Jesus. Essa é a sua sentença, tá? Então, a gente tem aqui o julgamento, tem aqui a sentença. No meio, entre a sentença e o julgamento, Pedro, cheio do Espírito Santo, fala algumas palavras. E aí a gente tem o seguinte, a partir do versículo 8. Versículo 8. Pedro falando assim: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este homem está são, saudável diante de vocês. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, neste momento aqui, o Pedro está fazendo um discurso. É, na verdade, uma pregação. Ele está anunciando a morte e a ressurreição de Cristo, e que por meio dele, por meio de Cristo, a salvação alcança, ou passou a alcançar,
as pessoas. Então, veja, entre o julgamento e a sentença, nós temos uma pregação, um sermão. Isso aqui é outro gênero textual, ok? Mas ainda há outros gêneros textuais aqui. Veja, no versículo 16, está escrito assim, depois de Pedro pregar, né, o pessoal tirou Pedro e João e fizeram um conselho. Fizeram um conselho entre si, entre os do Sinédrio. Fizeram um conselho. E o conselho está nos versículos 16 e 17. Olha lá. Que haveremos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. Então, eles tiraram Pedro e João da presença deles, fizeram um conselho entre eles, um tipo de uma reunião. Aqui a gente tem um conselho, tem uma reunião, tá? Para decidir nesse conselho o que fariam ao Pedro e ao João. Então a gente já tem aqui julgamento, sentença, pregação, conselho ou reunião, né, decisória. E ainda há outro gênero aqui. Esse vocês certamente conhecem muito bem. Versículo 24. Versículo 24, temos outro gênero textual. Irmã Jeane, seja bem-vinda à nossa aula, tá bom? A paz, Senhor. Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Agora vamos ao versículo 24. Atos 4 e 24. Diz assim: E ouvindo eles isso, unânime, levantaram a voz e disseram: Senhor, isso aqui é depois que Pedro e João saem da presença dos magistrados e vai para o pessoal lá da igreja primitiva. E aí o pessoal da igreja primitiva escuta o testemunho deles e a maneira como procederam diante dos magistrados lá do templo em Jerusalém. E aí os cristãos da igreja primitiva fazem uma oração. Oração é um gênero textual. Oração, o ato do homem dirigir-se ao seu Criador. É um gênero textual, uma oração. O ato de um determinado homem dirigir-se à sua divindade. Isso é uma oração. Tá? E eles disseram assim: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que nele há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramas as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes e se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Jesus, no caso, né? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. É outro gênero textual aqui, a oração. Então, veja, dentro de 30 versículos, nós temos pelo menos 5 gêneros textuais. E devemos levar em consideração também que isso aqui está dentro de uma tipologia textual, que é a tipologia textual narrativa, é uma narração. Está se narrando os fatos que aconteceram com os irmãos
da igreja primitiva. Né? Então, só aqui temos 5 gêneros textuais. Veja quanto a Bíblia, a palavra do nosso Senhor, é rica para nós estudarmos tudo da nossa língua, né? Da língua portuguesa. Professor, licença, o som está muito baixo. O meu do ouvido ou está baixo para todo mundo? Eu não estou escutando quase nada. É todo mundo, gente, ou é só para a irmã Jeane? Eu creio, professor, que é só para a Só irmã para a irmã Jeane, Giane. porque o meu está bastante alto. Pronto, ok, obrigado Escutando pela, bem, tranquilo. ok, obrigado pela resposta. Tá Ô, tranquilo, o meu irmã aqui tá Jeane, alto. Ouvindo certo, bem. certo, obrigado. Veja, irmã Jeane, pode ser que seja aquele, acho que foi o seu caso na semana passada, né? Aquela questão do áudio. Tem que clicar lá no fonezinho, na parte superior direita, se for no telefone que a senhora está, né? Clicar na parte superior direita naquele fone, aí clica, sei lá, desativar áudio, depois clique em ativar de novo, na primeira opção, para ver se fica mais alto para a senhora, porque eu coloquei o fone de ouvidos. Eu ativei ele agora. Agora eu Pronto, estou veja se ficou um pouquinho melhor, irmã Jeane. Ficou um pouquinho melhor ou está do mesmo jeito? Professor, diga a ela que aumente o volume do celular, porque quando a gente coloca o fone, o O próprio volume fone, baixa, né? ele já vem baixando por causa dos tímpanos, né? Ele já vem para baixar. Então, a É, gente, se quiser mais alto, tem que aumentar o volume do telefone. isso. Eu acredito que a irmã Jane não está usando o fone de ouvido. Acho que ela está pelo celular mesmo, deve ser aquele probleminha, porque eu tô vendo ela aqui, deve ser aquele probleminha mesmo que deu na semana passada. Irmã Jane, se a senhora estiver me ouvindo bem, se a senhora sair da aula e entrar novamente, também resolve o problema, tá? Se sair e entrar na aula sair, vou novamente. tentar entrar. A senhora sai e depois entra de novo. Pronto, saiu. Quando ela voltar, já resolve, tá bom? Bom, gente, como eu comecei a conversar com vocês aqui sobre gêneros, não apenas sobre gêneros, na verdade, o nosso foco agora vai ser teologia textual, exatamente para ajudar vocês na identificação das tipologias textuais que estão na Bíblia, não é? E para, de alguma maneira, preparar vocês para que vocês escrevam textos para os professores, quando os professores citarem. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou abrir a sala de aula de vocês. Lembrei agora que eu não postei. Não postei lá ainda. Deixa eu abrir aqui a sala. Tá abrindo meu drive aqui, gente, para eu fazer a apresentação para vocês. A irmã Jane voltou.
Imagine, como é que está a altura aí? Continua do mesmo jeito? Melhorou? Aumentou um Me pouco, diga aí, mas o irmã meu Jeane. volume do celular está no máximo. Ou então é o celular que já está ruim mesmo. Estou ouvindo melhorzinho, viu? Obrigada. Pronto, a sua voz está maravilhosa, está bem alta aqui, bem Ah, alta né? mesmo. Mas a sua, para mim, não está, não. Tá bem alta sim, tá bem. É, mas É. está dando, Se tiver um melhorou, está fone, se melhor do tiver que um fone, antes. pronto, tá bom. Mas se tiver um fone de ouvidos em casa, a questão do fone de ouvido ajuda, viu? Uhum. Eu tenho, mas Ajuda também não está bastante. funcionando, não. Eu boto ele e não passa o som. Não sei se ele está quebrado, o que é que ele tem. Eu vou ter que ver outro. Tá bom? Obrigada. Melhorou um pouco. Tá bom. Vamos Ok. prosseguir, né? Para não E atrasar mais. eu Obrigada, professor. tô tentando abrir aqui o. Ok, irmã Janete. No computador não tá abrindo legal. Mas eu vou fazer o que preciso fazer aqui pelo celular. Português. Aqui, tá. Gente do céu, não abre o computador. Agora vai. Tá carregando aqui, gente, abrindo. Fazer uma apresentação para vocês. Esse material que está abrindo aqui está postado na sala de aula de vocês já, tá? Então vocês não precisam ficar preocupados querendo
escrever, por exemplo, que já está lá postado. Bom, tipologia textual, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma tipologia textual. E depois tentar estabelecer uma diferenciação entre tipologia textual e gêneros textuais. Vejam, o livro de Atos dos Apóstolos, como eu iniciei dizendo a vocês, é um livro que conta a história da igreja primitiva. Pelo menos os 30 anos, os 30 primeiros anos da igreja primitiva, são apresentados aqui no livro de Atos dos Apóstolos, claro, apresentado de maneira seletiva, né? Não são todas as coisas, todas as histórias da igreja primitiva que são registradas aqui, até porque não daria para registrar 30 anos em tão poucas páginas, né? A gente tem 30 anos de maneira seletiva. Então, é uma história. Dentro dessa história, ou seja, dentro da história, basicamente, é narração. Narração é todo o texto em que a gente conta uma história. Todas as vezes que a gente conta uma história, essa história é uma narração, tá? Dentro da narração, obviamente que nós temos as características do texto narrativo. O narrador, os personagens, o foco narrativo, o tempo, o espaço, enfim, as características da narração. Depois, aqui, a gente tem outro tipo textual, que é o tipo textual descritivo. Descritivo, o que é que significa esse texto? Basicamente, descrever, descreve. Poeticamente falando, descrever é desenhar por meio de palavras. Descrever é desenhar por meio de palavras, tá? E dissertar, o tipo textual dissertativo, basicamente, é uma opinião. É quando se emite a opinião a respeito de alguma coisa, a respeito de alguma questão. Isso é dissertar. Geralmente, o tipo textual dissertativo vem junto com o argumentativo, que é outra tipologia textual. A gente tem a tipologia textual também injuntiva, o texto injuntivo, mas, basicamente, narração, descrição e dissertação são os tipos textuais, digamos assim, mais privilegiados, mais recorrentes, são aqueles que mais aparecem, tá? Pois bem, vamos começar por... O processo de escrita se divide em diversos tipos de textos. No entanto, existem três que são os mais utilizados, enquanto no meio escolar, no vestibular, são eles os narrativos, descritivos e dissertativos. A narração, como o próprio nome já diz, a narração narra, ou seja, conta uma história, um fato. Esse fato pode ser verdadeiro ou não, tá? Por formar um enredo, um conjunto de ações e acontecimentos que desatinarão em um fim. A maioria dos verbos usados será verbo de ação, tá? Os elementos básicos que devem conter uma narração são fato, quem, o quando, o onde e o como. As respostas para esses elementos básicos da narração são exatamente as que virão na sequência. Os elementos da narrativa, tá? Quais são os elementos da narrativa? Basicamente, o enredo que é o assunto, a história propriamente dito, o assunto sobre o qual está falando. Por exemplo, o livro de Atos é uma narração que fala sobre o quê? Qual é o enredo do livro de Atos dos Apóstolos? Qual é o enredo? A maneira como a igreja primitiva foi formada, como eles foram perseguidos, enfim, a formação da igreja primitiva. É o enredo dessa narrativa de Atos dos Apóstolos, tá? Se a gente vai, por exemplo, para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, qual é o enredo que a gente tem ali? A criação. A criação é o enredo, a criação de todas as coisas. E aí a gente vem para personagens. Quais são os personagens da criação? Basicamente, Deus. Deus é o personagem da criação. E aí depois ele vai criando, né, outros
personagens que vão fazendo parte da história. O homem, os animais, enfim, são personagens que fazem parte da história. Vamos pegar, por exemplo, esse trecho da história de Atos dos Apóstolos que eu compartilhei com vocês. Nós temos aqui alguns personagens, claro. Temos Pedro e João, que são os dois personagens centrais aqui nessa história. Temos os homens que estavam julgando, o Pedro e o João, o pessoal do Sinédrio. Temos os irmãos da igreja primitiva, que começaram a orar depois de terem escutado o que acontecera a Pedro e a João e a maneira como eles haviam se comportado diante do Sinédrio. Enfim, temos vários personagens aqui. Personagens são aqueles que fazem parte da narração, tá? O espaço. O mendigo também, né, professor? O mendigo também. O mendigo, inclusive, estava presente na ocasião do julgamento, tá? Ele estava presente na ocasião do julgamento. Você consegue ver onde é que está escrito aí que ele estava presente? Deixa eu ver aqui que 14, ele... professor, 14, versículo 14. Pronto, perfeito, irmã Brisa. Olha aqui. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Ou seja, ele estava presente na cena também. Então, quem foi o irmão que falou do mendigo que estava presente lá? Porque eu não estava vendo a imagem aqui. Quem foi que falou? Samuel. Irmão Samuel, muito bem. Participante assíduo, irmão Samuel, muito bem. O mendigo estava presente também, ou seja, é personagem da história, tá? É personagem da história e está no capítulo 4, ok? O espaço. O espaço é onde as histórias acontecem, gente. Espaço é o lugar onde as coisas acontecem. Neste caso aqui, você tem o templo, né? A entrada do templo da Porta Formosa, você tem o Sinédrio, que é por ali também. Enfim, o espaço é esse. E depois, o local onde os irmãos da igreja primitiva estavam reunidos. O local onde eles receberam a Pedro e ao João. Ok? E o tempo? Qual é o tempo aqui? Bom, tempo geralmente na Bíblia é um negócio meio complicado de a gente identificar. Deixa eu colocar a minha imagem aqui para eu falar um pouquinho sobre essa questão de tempo. Veja, quando a gente vai lendo aqui o livro de Atos dos Apóstolos, a gente tem a sensação de que as histórias vão se encaixando tão bem que parece que acontece uma coisa na sequência da outra. Mas não. São 30 anos aqui no livro de Atos dos Apóstolos que estão registrados. São 30 anos bem recortados e tal, bem organizados. Lucas era um hábil escritor. Mas são 30 anos. Então, não dá para a gente querer entender, por exemplo, que uma cena aconteceu após a outra. Na verdade, a gente tem espaços significativos entre cenas, tá? Há espaços significativos. Às vezes, gente, esses espaços entre as cenas dá um problema de interpretação que é uma coisa séria, tá? Deixa eu só citar aqui uma curiosidade com relação a essa questão de tempo. A Bíblia diz que quando... vamos lá para trás, né? A Bíblia diz que quando o Abel matou o Caim, o que acontece? Desculpe-me. O Caim matou Abel. Caim matou Abel. O que foi que aconteceu? A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, capítulo 4, né? Se eu não estou enganado, é o capítulo 4, que o Caim sai de um determinado lugar e ele vai para outra banda do jardim. E lá na outra banda do jardim, ele encontra mulheres, casa-se com ela, né? Ou com elas, sei lá, e tem filhos, forma lá sua filha.
Aí você se pergunta, poxa, como é isso? Ele, junto com o irmão Abel, foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Se de fato foram os primeiros filhos de Adão e Eva, como é que ele sai de um lugar e ele vai para outro lugar e ele casa-se com pessoas que ele encontra lá? Não é uma dúvida interessante, né? O Norman Geisler, ou Norman Geisler, como alguns dizem, no Manual de Dúvidas Populares e Enigmas, né? E aparentes contradições bíblicas, trata sobre esse assunto. Eu até aconselho você a comprar esse livro, baixar o PDF que tem disponível por aí. Eu tenho aqui, eu poderia até encaminhar para vocês, depois eu faço isso. Vou postar lá na sala de aula, que ajuda na interpretação dos textos bíblicos. Mas não há um tempo, ele saiu daqui, foi para lá, verdade, isso é incontestável, porque a Bíblia diz, mas a Bíblia não diz quanto tempo demorou essa saída dele daqui e a chegada dele lá. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Os recortes de tempo são muito, muito soltos, né? Os tempos são muito espaçados em determinadas narrativas. Às vezes você tem um versículo e o outro versículo fala sobre uma coisa que aconteceu dali a, sei lá, 200 anos depois. E o versículo está lá, um junto do outro. Talvez um exemplo bom para a gente citar aqui seja o próprio livro de Gênesis, né? Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Né? Quer dizer, acho que é o mesmo versículo. Deixa eu ver aqui. Ou é 1:2 mesmo? 1:1 e 1:2. É, 1:1 e 1:2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Veja, Deus criou céu e terra. E a terra era sem forma e vazia. Esse sem forma e vazia, lá no original hebraico, quer dizer que a terra é um caos. E aí você pensa, poxa, Deus criou um caos, a destruição, que coisa estranha. Porque criar é construir, é formar, né, trazer a existência a partir do nada. E Deus não vai fazer um negócio mal feito, né? Um caos, uma destruição, um lugar... Enfim. E aí parece ter uma distância muito grande entre esses dois versículos, entende? E aí o que teria causado essa destruição, se era o pecado, a queda de Lúcifer, eu não sei quem, enfim, eu não sei. Mas parece-me que há uma distância muito grande entre esse Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Quanto tempo, professor? Não sei. Talvez milhares de anos, né? Não sei. De verdade, eu não sei. Talvez milhões de anos. Porque aí é no reino celestial ainda, e com seres que foram criados angelicais, né? Possivelmente por Deus. Não digo possivelmente por Deus, é que possivelmente teria acontecido essa queda, a queda de Lúcifer. Tá? Mas claro que foi Deus que criou os anjos e tal. Mas, enfim, questão do tempo, a gente não sabe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de tempo na narrativa. Tá? A questão de tempo da narrativa. Bom, a classificação do tempo numa narrativa é simples. Tá? Basicamente, a gente vai dizer que o tempo é psicológico ou que o tempo é cronológico. O que é o tempo cronológico? Olha a palavra cronos aí aparecendo, né? A palavra cronos, do grego. Cronológico é o tempo demarcado do relógio. E aí você tem a demarcação temporal em segundos, minutos, horas, amanhecer, entardecer, anoitecer, alvorecer, crepúsculo, né? Dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Tudo isso é demarcação temporal.
Quando a narrativa traz essas demarcações temporais, nós dizemos que o tempo da narrativa é cronológico. Quando na narrativa não há essas demarcações temporais, de forma que a gente não sabe se a cena aconteceu pela manhã, se foi à tarde, se foi à noite, o ano em que aconteceu, a gente não sabe. Se a gente não sabe, há ausência de tempo cronológico. Havendo a ausência de tempo cronológico, simples e puramente isso, a ausência do tempo cronológico, nós vamos classificar o tempo nessa narrativa de tempo psicológico, tá? Ou seja, o tempo psicológico é só a ausência do cronológico, só isso, tá? Temos o narrador, né? O narrador, ele pode ser classificado como observador, como personagem, como vocês já sabem, né? O termo técnico é autodiegético e heterodiegético. O narrador pode ser autodiegético ou heterodiegético, ou seja, dependendo do foco da narração, se estiver em primeira pessoa, o narrador será personagem. Se estiver em terceira pessoa, o narrador será observador. Professor, como é que identifica essa coisa do narrador em primeira pessoa ou do narrador em terceira pessoa? Esse primeira ou terceira pessoa, como é que identifica? A partir da maneira como os pronomes e os verbos são apresentados na narrativa. Tá? Por exemplo, vamos voltar aqui para o capítulo 4. Capítulo 4, no início da pregação de Pedro, ele diz assim, versículo 8, principais do povo e vós anciãos de Israel. Veja, viu? Não é anciões, a palavra é anciãos. E vós anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados, veja, ele colocou um verbo na primeira pessoa, somos, tá? Somos, nós somos, ou seja, primeira pessoa do plural. Se os verbos estiverem na primeira pessoa do plural ou na primeira pessoa do singular, isso indicará que o narrador participa da história. Se tiver pronome de primeira pessoa, eu, meu, minha, também significa que o narrador participa da história, a não ser que seja um discurso direto, tá? E aí essa questão de discurso direto, discurso indireto livre, acho que fica para uma próxima aula. Mas discurso direto, basicamente, é quando há uma escrita perfeita da fala dos personagens. É possível você ter um narrador observador e que haja alguma coisa em primeira pessoa, desde que aquela coisa em primeira pessoa seja a fala dos personagens, diretamente, e não do narrador, tá? Deixa eu ver se eu lembro de uma história aqui. Estou lembrando. Veja, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este tinha filhos e filhas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Veja, o narrador não disse eu, não disse me, não disse minha, não. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele começa a contar a história de Jó. O narrador não aparece na história, tá? Ele está contando a história de outro, e ele não se coloca na história como em primeira pessoa, ou seja, é um narrador observador, um narrador heterodiegético, ok? Bom, só uma coisa aqui que eu acho que vale a pena a gente citar é a questão das possíveis classificações dos personagens, que eu não citei. Um personagem, gente, pode ser protagonista ou antagonista. São os personagens principais, né? Por exemplo, você tem a história da guerra de Davi e Golias. A gente já sabe que Davi é o protagonista, né? E que Golias é o antagonista. Por quê? Porque Golias é aquele que se opõe a Davi, que é o protagonista. Quem é o oposto? Quem se opõe ao protagonista, logo é antagonista. Ok? Então,
Os personagens principais são protagonistas e antagonistas. Aí a gente tem os personagens secundários, são aqueles que agem diretamente, que interagem com esses personagens protagonistas e antagonistas. Por exemplo, Saul. Saul é um personagem secundário. Ele não é um protagonista, nem é um antagonista, mas ele interage diretamente com Davi, que é o protagonista da história, né? Então, é um personagem secundário. Os irmãos de Davi são personagens secundários. E aí a gente tem os outros do exército, tanto do exército de Israel quanto do exército dos filisteus, que são personagens que não interagem diretamente nem com o protagonista, nem com o antagonista, ou seja, são personagens que participam da história, mas são, digamos, coadjuvantes, né? Personagens que estão em terceiro plano, personagens terciários. Okay? Então a gente tem os primários, que são protagonistas e antagonistas, os secundários, que são aqueles que interagem diretamente com esses, e os terciários ou coadjuvantes são aqueles que participam, mas que não influenciam diretamente. São essas as possíveis classificações dos personagens. Os personagens podem ter outra classificação também. A gente pode chamar um personagem de plano ou de redondo. O que é um personagem plano e o que é um personagem redondo? Personagem plano é aquele que começa uma narração e termina com as mesmas características físicas e psicológicas, tá? E o personagem redondo é aquele em que há alterações das características físicas e psicológicas. Por exemplo, vamos pegar o Pedro. Pedro é um personagem da narrativa bíblica, tá? Nós poderíamos dizer que Pedro é um personagem plano na narrativa bíblica ou que ele é um personagem redondo. O que é que vocês acham? Redondo. Perfeito, irmã Brisa. Um personagem redondo. Por quê? Porque ele é gordinho? Não, não é isso. É um personagem redondo por quê? Primeiro que ele aparece na história como o irmão de André, um curioso a respeito de Jesus. E aí, isso está em João capítulo 2, tá? Aí depois, a gente tem o Pedro sendo chamado por Cristo. Então, primeiro, ele encontra Cristo, conversa, não sei o quê, Jesus vai lá, cura a sogra dele e tal. Depois, a gente tem Pedro pescador, era isso que ele fazia. Jesus chega diante dele e diz assim, olha, vocês pegaram aí alguma coisa? Lucas capítulo 5. Ele diz, não pegamos nada, passamos a noite toda pescando nada. Vai lá e lança a rede do lado direito. Aí ele, sob a tua palavra, lançaremos a rede. Volta, depois, na aula que vem eu vou pegar esse capítulo 5 de Lucas, que tem uns negócios ali muito legais para a gente ver. Eu amo os evangelhos, gente. Eu amo os evangelhos. Então, ele vai lá, lança a rede, e Jesus diz assim, olha, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes, você vai pescar homens. E ele passa a ser discípulo de Cristo. Deixa de ser pescador e passa a ser discípulo de Cristo. Mudou a alteração do personagem Pedro, tá? Ou seja, já mostra aí um personagem redondo. Aí depois, ele deixa de ser pescador, vai ser discípulo de Cristo, não sei o quê, bababá, está precisando de dinheiro, pega uma moedinha dentro do peixe, etc. Quando Cristo está sendo julgado, Pedro nega a Jesus por 3 vezes, ou seja, ele era amigo de Jesus, tornou-se inimigo de Jesus naquele momento. Não conheço, nunca ouvi falar sobre esse homem. E na terceira vez que ele nega, ele solta uma praga, eu não conheço esse peste, não, um negócio desse tipo, solta uma praga contra Jesus. E é nesse momento que o olhar de Cristo encontra-se com o olhar de Pedro. Isso é fantástico, gente. Isso é fantástico. Outro dia a gente comenta sobre isso aqui. A linguagem do olhar ali é um negócio maravilhoso, sabe? Fantástico. Então, o olhar de Jesus encontra-se com o olhar de Pedro. E Pedro se desarma todinho, vai embora chorando amargamente, não sei o quê.
pensa que está tudo acabado, volta a pescar, voltou a ser pescador. Veja que ele torna-se um personagem circular. Pescador, discípulo, pescador. Aí Jesus, João capítulo 21, depois de ressuscitar, vai de novo lá no mar da Galileia. Quem é que ele encontra pescando? Pedro. E aí é o Senhor na água, chega na margem, Jesus já preparou o peixe, já tem pão, eles comem. Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Ou seja, volta novamente para ser discípulo. E aí Jesus vai embora e a gente tem essa maravilha aqui dos capítulos 3, 4 e 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Pedro é outro homem. Não é o homem que pragueja. Não é o homem que nega. Pedro agora é o homem que diz aquilo que está aqui no versículo 19. Olha o que está no versículo 19, 4 e 19. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir ante a vós do que a Deus. Eu sei que vocês mataram Jesus, mas eu não vou ouvir vocês. Vou ouvir a Deus, vou ouvir a Cristo, tá? Porque não podemos de falar sobre tudo aquilo que temos visto e ouvido. Olha a segurança do homem. Olha a segurança do homem. Aí liberaram os carinhos, os apóstolos. Depois ele está pregando de novo, aí prendem ele lá na praça, porque estava pregando o evangelho. Aí levam ele de novo para o Sinédrio, e dizem assim, olha, a gente já disse que absolutamente você não pregasse. Ele é colocado na prisão, né, apanha, é colocado na prisão. Milagrosamente, ele sai da prisão e o anjo diz assim, Jesus diz assim para eles, vá pregar, prega o evangelho. Aí ele vai para a praça onde tinha sido preso e começa a pregar de novo, sem medo, sem negar a Cristo. Aí prendem novamente ele e ele diz assim, olha, a gente já disse que absolutamente vocês não podiam pregar o nome de Jesus. Vocês não viram o que a gente fez com ele, não? Aí Pedro responde, Atos 5 e 29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É outro ser humano, gente. Isso é o personagem mais redondo que tem na Bíblia. Entendeu? É o personagem mais redondo que tem na Bíblia, é o Pedro. Tá? E aí, para citar um personagem plano, a gente poderia citar o próprio Cristo, que permaneceu o mesmo, igual. Tá? Igual. No que tange as suas características psicológicas, né? Mas aí a gente tem alteração física. Se a gente for julgar toda a narrativa bíblica, a gente tem alteração física, né? Porque era uma criança, depois virou um adolescentezinho, com 12 anos no templo, depois vai lá para os 30 anos, começa o ministério profético dele, e aí termina aos 33, né? Com a crucificação. Então tem alteração física, necessariamente, né? Então, a gente não pode nem chamar Jesus na narrativa bíblica, de personagem plano, né? Porque tem essas alterações, sim, tá? Mas na pureza, no caráter, no comportamento, ele sempre foi igual, perfeito, não é? Perfeito em absolutamente tudo. Quem quer falar? Paulo. Diga, meu querido. A gente pode citar outro personagem bíblico que seja redondo, seria Jonas. Jonas muda, né? É um profeta, obediente a Deus, depois ele passa a ser desobediente, aí depois ele meio que a contragosto, mas obedece e depois reclama com Deus de novo, porque Deus não salvou o povo. Mas ele se arrepende, viu? Depois ele se arrepende. É redondo também. Eu acho que a maior prova de que Jonas se arrependeu de ter praguejado contra a cidade de Nínive, aqueles que possivelmente mataram os pais dele cruelmente, né? Tenha sido o fato de que ele escreveu o livro de Jonas, né? O livro dele.
Imagina se uma pessoa vai querer escrever um livro falando sobre os seus próprios pecados. É isso que Jonas faz. E para fazer isso tem que ter muita maturidade, né? Diga, Maroto. Aqui. Não posso falar não. Perdão aí, já está reclamando. Depois tu liga para ele. Irmã França, a senhora abriu o áudio aí, quer falar? Horas. Ó, professor. Ó. Professor, outro personagem que lembrou aqui agora foi Jacó, enganador, charlatão e mentiroso. E depois ele passou a se chamar Israel. O cara dele mudou mesmo. Exato. Jacó. Perfeito. Amém, Perfeita lembrança. Botou na postura de Israel. Jacó, acho que você me lembrou aqui. Enganador, usurpador, mentiroso. E houve uma mudança total de caráter em Jacó, né? Amém, professor? Perfeita lembrança. Amém? Amém. O Jacó, isso, o Jacó era o suplantador, né? O Jacó era o suplantador. Era o enganador, o traiçoeiro. Esse era Jacó. Mas aí, Papai do Céu transformou também, né? Mudou para Israel. Diga, irmão Josué, pode falar. Podemos também citar o Paulo? Podemos sim, podemos sim citar o Paulo. Eu só tenho... claro que podemos, né? Porque Paulo, pelo amor de Deus, né? De perseguidor, tornou-se perseguido. Que transformação, né? Eu só tenho um comentário a fazer a respeito da mudança de Paulo, porque a gente tem que ele foi transformado de Saulo para Paulo. Isso. De Saulo para Paulo, mas ele sempre foi Saulo e Paulo. Sempre. Positivo. É porque ele não tinha dupla cidadania, então ele tinha o nome de Paulo, que era o nome judeu, e ele tinha o nome de Saulo, que era o nome mais ligado aos romanos. Isso. Desde o início da vida dele até o final da vida dele, ele teve esses dois nomes e usou esses dois nomes. Veja que quando ele foi preso, ele disse assim, epa, eu também sou cidadão romano, quero ser julgado em Roma. Eu sou Saulo. Isso. Ele era crente, né, gente? Então, às vezes a gente usa o nome Saulo para falar sobre esse antigo Paulo, esse antigo homem, e o nome Paulo para falar sobre esse novo homem, o regenerado, né? Mas ele sempre foi Saulo e Paulo. Acho isso importante. Tá? Mas a sua fala está perfeita, meu querido. Perfeito. Vamos botar uma personagem feminina, Madalena. Vamos botar uma personagem feminina para defender a mulher? Também. Olha, se a gente for olhar para a Bíblia, quase todos os personagens são redondos. Poucos são... Os personagens que a gente vê como personagens planos são aqueles que aparecem e desaparecem rapidamente. Por exemplo... deixa eu ver aqui. O Gamaliel, que aparece aqui também, né? Nesse texto, no capítulo 5. No capítulo 5 aparece Gamaliel. Pelos escritos que a gente tem sobre Gamaliel, ele já aparece como doutor e ele aparece na história como doutor e pronto, ele é doutor. Ou seja, na narrativa bíblica, Gamaliel é um personagem plano. Por quê? Porque não há alterações físicas e psicológicas dele registradas na narrativa. Quem quer falar? Eu sou Samuel. Então, Diga, Samuel. Eu posso afirmar que a maioria dos personagens bíblicos são redondos. Exato, isso. A maioria quase todos são redondos. Só aqueles que aparecem rapidamente e somem da história é que a gente pode chamar de personagens planos, né? Porque... irmão Haroldo quer falar de novo, irmão Haroldo? Irmão França abriu o áudio aí? França. Ouça, ele está aqui falando aqui, confirmando aqui. Ok, muito bem. Plano, pronto, explicando. gente, vamos voltar aqui à apresentação. Veja que é um assunto muito legal de a gente falar, porque, e sobretudo que a gente fala sobre
português e está usando a Bíblia, né? Isso é uma realização maravilhosa, então é muito bom. Descrição, o que é descrever? Imagina uma paisagem. Bom, quem pode ler para a gente aí o que está escrito aparecendo aí na tela? Quem gostaria de ler? Pode ler, professor. Está me ouvindo? Pode sim, irmã, pode ler. Leia, por favor. Imagine uma paisagem. Agora tire uma fotografia mental dela. Imprimir a mensagem dessa fotografia no papel é basicamente escrever um texto. Só um minuto. Que o áudio da irmã França está aberto aqui. Fechei. Fechei aí, irmã França. Pode ler, irmã. Imprimir a imagem dessa fotografia no papel é basicamente escrever um texto descritivo. É o tipo textual com mais adjetivos que existe. Os verbos mais comuns são os de ligação, como parecer, ser, permanecer, ficar, estar e ter. Tem mais um pouquinho aqui. Continue. Veja o exemplo de um texto descritivo. Da velha janela do quarto de hóspedes, dava para ver o pôr do sol, vermelho sangue, que se formava no horizonte. Via-se também o antigo carvalho, que permanecia isolado, bem nos fundos da minha casa rica, da minha tia rica, tia Anne. Eu adorava esse lugar quando criança, mas hoje não sei se o cheiro de mofo e de coisas passadas ou a eterna solidão do silêncio dos corredores que me assusta. Muito bem. Veja que aqui a gente tem várias características físicas, né? Um sol vermelho sangue que se formava no Oriente, o carvalho é antigo, fundos da casa, cheiro de mofo, solidão chamada aqui de eterna. Enfim, é um texto descritivo. As características que a gente tem aqui são físicas e psicológicas, né? Lá no livro de Jó 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Aí começa a descrição de Jó, né? Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Olha as características de Jó. Olha as descrições que o narrador do texto faz a respeito de Jó. Isso aqui é descrição, isso aqui é descrever, tá? Vamos para a próxima imagem aqui. O computador está meio bugado. Bom, agora é a dissertação. Dissertar é opinar. É emitir uma opinião a respeito de alguma coisa. Quem pode ler a dissertação para nós? Quem pode ler? Ele não? Eita, só de novo. Quem pode ler a dissertação para nós? Quem quer ler? Eu tô nem vendo. A senhora quer ler, irmã França? Não, eu vou colocar aqui, olha aí. Ler. Pode ler. A dissertação é um conjunto de reflexões, debates, discussões e questionamentos acerca de determinado tema. É o tipo de discurso mais solicitado em vestibulares. Portanto, dissertar é expor fatos e opiniões de forma coerente e concisa, fundamentados em argumentos válidos e convincentes. A argumentação é um fator principal para uma boa dissertação. Como eu disse a vocês, a dissertação geralmente vem associada ao texto argumentativo também, a essa tipologia argumentativa, porque você opina, dissertar é opinar, é emitir uma opinião. Quando você emite uma opinião, é uma consequência natural que você defenda essa opinião, que você faça a defesa dessa opinião.
E como é que você vai fazer a defesa de uma determinada opinião? Por meio da argumentação, ok? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Acho que a maioria sabe o versículo de cor. Em Romanos 1,16 isso é escrito assim: porque não me vergonho do evangelho de Cristo. Acho que tem alguém chegando aqui. Bruno Ricardo. Bruno Ricardo. Pai, senhor, meu irmão. Bruno Ricardo. Quem é Bruno Ricardo aí? Gente, vocês conhecem o Bruno Ricardo? Não, eu conheço não, professor. Ok, Saulo. Alguém conhece? Também não. Ok, irmão Josué. Bruno, fala com a gente, homem. Toca nesse microfone aí. Tem três ícones aí aparecendo para você embaixo. Toque no primeiro, que é o microfone. Esse Oi, aqui, professor. ó, abriu agora, homem, abriu. Pai, senhor, deixa aberto, homem. Pai, senhor, quem é você? Você já teve aula comigo aqui, Bruno? Professor, é que eu cheguei. Eu acho que eu perdi umas 2 aulas do senhor. Na verdade, você assistiu alguma aula comigo? Assisti, professor, assisti. Pronto. Porque na última eu estou vendo aqui que você não participou. Pronto, mas eu assisti. O senhor faz muita pergunta e tem uma aluna, uma irmã, uma galega que ela responde muito ao senhor. Pronto. Uma brisa. Isso mesmo. Então, eu devo ter cometido algum equívoco aqui na hora da chamada, porque na chamada aqui do dia 12, eu não registrei o seu nome. No dia 19, também não registrei o seu nome. No dia 26, também não registrei o seu nome na chamada. Nem registrei no dia 5. Nem na semana passada. Veja, eu devo ter cometido algum equívoco aqui com relação à chamada. Você não lembra qual foi o dia que você esteve presente, não foi? Professor, eu lembro que a última vez que eu tive presente foi no dia que o senhor disse que a aula ia terminar mais cedo. Foi nesse dia. Então foi... Eu lembro. Foi quando eu estava com a gripe, não foi? Covid, que eu nem terminei mais cedo. Foi o primeiro dia, homem. Isso foi o primeiro dia de aula. Foi o primeiro dia. Eu acredito que eu tive 2 aulas com o senhor só. Pronto. Essa que eu estava meio baqueado foi o primeiro dia. É porque você tem que ficar até a chamada, homem. Tem que ficar até a chamada para eu registrar o seu nome aqui na chamada. Viu? Falando em chamada, deixa eu fazer logo esse troço aqui, para a gente não se perder. Deixa eu fazer logo essa chamada aqui. E aí a gente vai para a dissertação e depois vamos dormir, gente. Vamos descansar aqui, pelo amor de Deus. Sexta-feira. Olha lá. Saulo está aqui com a gente, irmão Josué está aqui com a gente. Ok. Irmã Brisa está aqui, irmão Edson. O irmão Edson não está aqui, não? Tá sim, Edson Luiz. Jeane está aqui. Acho que caiu da irmã Jeane. Não, está aqui sim. Edson está presente. Ok, irmão Edson. Samuel está aqui, irmã Sheila está aqui, França está aqui, Haroldo está aqui, irmão Daniel está aqui também.
a irmã Giane. Giane não veio hoje, faltou Giane. A irmã Giane faltou hoje. A irmã Jeane está aqui, Jeane Peixe. Irmã Marileide. Irmã Marileide não está aqui. Eu tô, professor. Marileide, está aqui, irmã. Isso. Inclusive, foi a primeira ou a segunda a chegar, irmã Marileide? Eu sei que a senhora chegou bem logo. Eu acho que foi a primeira, que eu ainda estava jantando. Pronto, irmã Marileide está aqui. Amém. Irmão Luiz. Irmão Luiz está aqui. Estou aqui, professor. Não, você é o... André Luiz. Peraí. É porque tem o Edson Luiz e o André Luiz, né? Positivo. É, que na verdade o seu nome é Luiz André, não é isso? Positivo, professor. Pronto, Luiz André, porque tem André Luiz. Luiz André, está aqui. Irmã Lilian está aqui. Dailana. Irmã Dailana está aqui também. Irmã Inês. Irmã Inês não está aqui, não é, gente? Irmã Inês não veio hoje. Mas veio o nosso irmão Bruno Ricardo. Ok. Bom, Romanos capítulo 1, abra a Bíblia aí, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Veja a opinião de Paulo. Paulo está emitindo aqui uma opinião. Ele está dizendo assim: o evangelho, olha, deixa eu abrir a minha imagem aqui, fixar a minha imagem. Olha o que Paulo está dizendo. O evangelho é o poder de Deus. É a primeira tese de Paulo aqui, a primeira dissertação de Paulo. O evangelho é o poder de Deus, tá? Para a salvação de todos os homens. Primeiro do judeu e depois daqueles gentios, né? Dos gentios, os chamados gregos. Então, salvação, o evangelho é salvação para todos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se você observar, é exatamente isso, essa opinião que Paulo vai defender na sequência do texto, em praticamente todo o livro, toda a carta aos Romanos. Ou seja, aqui estão as opiniões de Paulo a respeito do evangelho de Cristo, sendo o evangelho salvação para todas as pessoas, não apenas para judeus, como para gentios também, tá? Então, a dissertação é isso, gente. É a opinião que se emite a respeito de alguma coisa, tá? Nas próximas aulas, eu vou voltar a tratar sobre classes gramaticais. Acho que essa aula de hoje foi muito válida. Nas próximas aulas eu vou voltar a tratar classes gramaticais. Devo falar sobre verbos, tá, gente? Devo falar sobre verbos nas próximas aulas. E tem mais. Vocês terão uma aula da sexta-feira, que na verdade não vai ser bem aula, né? Que eu vou eu vou deixar o tempo livre para que vocês façam uma atividade para mim, que demandará bastante tempo. É sobre um filme, tá? Sobre um filme que trata sobre essa questão do surdo, da surdez. Que naturalmente, se a pessoa é surda, ela vai ser muda também, né? Desde que ela tenha esse problema desde o nascimento. Como era a paralisia do coxo que estava na Porta Formosa, tá? Meus irmãos, por hoje é isso.
Foi muito bom estar com vocês aqui, mesmo cansado, muito cansado, mas foi muito bom estar com vocês. Ô, professor. Eu espero, sinceramente, que tenha sido um dia proveitoso. Só um minuto, irmão. Eu espero que tenha sido um dia proveitoso.